Olá, bom dia quem tá aqui, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo o vídeo aí em outro horário. Esse é o nosso Chá Comigo e hoje vou trazer uma convidada especial aqui para falar com a gente sobre como é a experiência da dinâmica das reconstrutivas. Então, eu estou sempre recebendo perguntas aqui, tem gente que não entende, que quer saber mais e como é parte, né, como é um instrumento da escola internacional. Eu acabo convidando muita gente, mas a gente está sempre aqui falando em outros idiomas. Então, dessa vez, eu estou trazendo uma pessoa que participou do De Frente para o Espelho já duas vezes, em 2 anos consecutivos, que é a Valkyrie. Daqui a pouquinho ela chega aqui com a gente. E ela vai contar o que ela achou, como é que foi a experiência dela, tá? E o que ela percebe aí de resultados depois. Então, quem está chegando, vocês já entendem como é que funciona. Tem um aviãozinho aqui no cantinho, vocês podem encaminhar para as pessoas que vocês sabem que precisam dessas informações, que são buscadores de consciência, que estão abertos para conhecer novas ferramentas. E vocês sabem também que vocês apertam aí no coraçãozinho, o Instagram entende que vocês estão gostando aqui do assunto e começa a entregar para mais gente também. Então, o trabalho é de levar esse instrumento, essa ferramenta para o maior número de pessoas possível. Valquíria já chegou, deixa eu convidá-la. Valquíria, por incrível que pareça, seu nome é o único que eu não consigo enviar o convite. Vê se você consegue clicar na câmerazinha e pede a solicitação para entrar comigo. Tem um, tem um bonequinho, Valquíria, eu tenho uma câmerazinha com um sinal de mais, clica nela e me dá notícia. Então me manda aqui nos comentários se você não tiver encontrado essa câmerazinha. Todo mundo que tá aqui eu consigo convidar, menos você. Por acaso você segue a minha página? Se você não estiver me seguindo no Instagram, você também não vai conseguir entrar. E vai ficar de castigo 1 ano se isso estiver acontecendo. Vê aí se você consegue clicar nessa câmera e me enviar o convite, tá? Enquanto isso, deixa eu explicar aqui pro pessoal o que. Tá bom. Entra e sai de novo e eu te espero aqui, tá? Então, pessoal, o que é a dinâmica das reconstrutivas? A reconstrutiva é uma dinâmica de grupo que foi desenvolvida por Carola Castilho. Carola Castilho, ela é diretora da escola, diretora e fundadora da Escola Internacional de Reconstrutivas, que é a Reconstructive International Integrative and Holistic School. É quase um trava-línguas para nós em português. Mas ao longo de 20 anos das experiências dela como psicóloga, como terapeuta e como consteladora, ela começou a desenvolver essa metodologia dela através dessa dinâmica de grupo, que a princípio ela chamava de constelações reconstrutivas, mas hoje já é uma instituição separada. A gente tem uma estrutura e estamos no mundo inteiro aí como facilitadores, como coaches transpessoais, são terapeutas muitíssimo competentes. Vocês conseguem encontrar aqui as contas dos outros facilitadores de outros países. Tem lives minhas aqui na minha conta também com isso. Ah, a Valquíria chegou. E vocês conseguem acompanhar. Então, Carola desenvolveu as reconstrutivas e a gente faz um trabalho de grupo, é uma dinâmica em grupo, onde avançamos muito em consciência. Então, eu não quero perder tempo explicando, eu quero deixar vocês entenderem como foi a experiência da Valquíria. Vamos ver. Bom Bom dia, olá, dia, bem-vinda! tudo jóia? Tô aqui, gente, você não me seguiu? Eu falei, claro que eu sigo.
Valquíria, não consigo entender. O seu nome era o único da lista que não dava para eu convidar. Vê se pode. Aí eu saí do computador e entrei pelo celular. Falei, deixa eu tentar um novo recurso. Ah, com certeza, então. Acho que é isso mesmo. Acho que não tem, não sei se tem Reconstrutivo aí, tá vendo? A gente tenta outro recurso. Olha a minha prática. foco na solução total. Isso é positivas pura. Exatamente. Valquíria, obrigada por ter aceitado meu convite. Eu sei que está sendo aí a primeira vez para você também. É. E as primeiras vezes são sempre marcantes, mas eu agradeço muito a disponibilidade. Eu falo que eu tenho feito um trabalho aqui no Brasil, de certa forma, um pouco solitário, porque tem dentro da escola, atualmente eu sou a única, né? Tinha uma outra brasileira de São Paulo, mas ela agora está na Irlanda, então imagina só. Nós. Então ficamos muito restritos com relação ao idioma. E agora, mas como já tem alguns anos que o trabalho está acontecendo aqui, eu já começo a poder contar vocês que participaram do workshop para contar das experiências, né? Eu pensei, gente, Valquíria vai ser a pessoa que vai poder falar um pouquinho. Acabou de entrar a Juliana, que Juliana, você vai ser minha próxima convidada para falar das reconstrutivas também, ó. Então tá, Valquíria, me conta uma coisa. Primeiro eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que te chamou a atenção? O que te fez se interessar pelo primeiro workshop do De Frente do Espelho que você participou, primeira Reconstrutivas? Primeira pergunta vai ser uma por vez. Bom, primeiro que eu confiava no seu trabalho, né? Eu já te conhecia e eu sou curiosa por algumas coisas, né? E aí você trouxe, eu já buscava. Já existia um movimento interno mínimo, mas existia de buscar alguma coisa diferente, de dar novos passos, né? E aí você trouxe, se apresentou, eu vi, na verdade, você não me falou, eu vi o seu, que isso? E eu fui meio sem entender o que que era, né? Eu fui confiando no seu trabalho. E não me arrependo em nada. Mesmo quando eu precisei de cinto de segurança sem ele estar lá. Mas foi isso. Eu queria algo novo, algo diferente na minha vida. Eu lembro de uma frase que eu falei para você, assim, eu quero mais da vida. Eu lembro disso claramente. E isso também mudou. Eu vou contar aqui. Eu percebi isso hoje de manhã. Toda hora cai uma fichinha, né? Cai aqueles montes. Mas eu queria mais da vida e foi uma ferramenta que eu falei, deixa eu ver como é que é. E fui. Então, a primeira pergunta é essa. Tá bom. E como é que foi a experiência? Como é que foi a sua experiência? Antes de você contar, deixa eu só dizer uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam muito o que que é, como que por mais que eu explique aqui, as pessoas continuam perguntando o que que é, o que que é. E quanto mais a gente perde tempo explicando, menos parece que a explicação chega. Porque se eu tenho aqui 30 pessoas escutando, eu vou ter 30 entendimentos diferentes. Quanto mais explicação, mais mental e mais percepção em si. Então, a Valquíria vai contar da experiência dela, e eu posso contar da minha, e podem ser experiências totalmente diferentes. Mas o que eu quero depois que vocês entendam qual que é o eixo, o que, que é o aperte cinto de segurança, né? Enfim, então me conta da sua experiência, Valquíria. Na verdade, foram duas, né? E tem uma diferença da primeira para a segunda. Com certeza. E uma coisa que eu pensei hoje mesmo foi assim, eu vou falar de como foi para mim, né? A minha história é só minha, não tem nenhuma outra história no mundo que é a minha. Então é uma experiência muito pessoal. E como que a gente caminha na experiência também é muito pessoal. Eu tô encantada. Eu queria que todo mundo fizesse, mesmo quando dá um frio na barriga danado. Então, como é que foi para mim? A primeira, ela foi mais disruptiva, sabe? Assim, eu tinha uma sensação durante um ano de que realmente eu estava sem cinto e muita coisa acontecendo. Se a gente não ficar atento, a gente não percebe que talvez seja da reconstrutiva, porque, né, não vem com a plaquinha, olha, isso aqui não é feito, essa plaquinha ela não existe. Só que começa a reagir de uma forma diferente, você fala, uai, eu fiz isso. Uai, as pessoas começam a te falar, você tá diferente, você mudou uma coisa, eu mudei o cabelo. Né? Você pega uma foto minha, que eu vou deixar todo mundo, se você postar depois, pode ver assim, quem que era uma e quem que era outra, né? Então você começa um movimento assustador, aquela comparação das fotos, né? Eu falo, gente,
Mas foi. E é difícil colocar em palavras, tanto a primeira quanto a segunda. Mas o que que eu posso falar? A primeira foi mais desafiante. Eu tinha uma sensação de que era eu comigo mesma. Assim, não tinha muito para quem pedir socorro. É assim, eu quero dar mais um passo, não quero. Eu comecei a me perguntar muitas coisas, eu comecei a perceber muitas coisas sobre mim. Era uma jornada minha, mas intensa e interna. Qual que foi a percepção da segunda? Ela está sendo mais gostosa. Não sei se é porque meu corpo já não assusta tanto, eu já não estou nada, mas eu tenho uma sensação que é minha comum. Isso também, eu falei assim, deixa eu ir tentando achar um pouquinho mais das minhas sensações. É como se tivesse mais coisas na vida para mim. E quando eu falo assim, né, que no começo eu quero mais da vida, a minha sensação agora é que eu tenho mais da vida. Eu já tenho, já tá aí. E isso é um sentimento. Eu comentei com a Alana outro dia, eu falei, Alana, que negócio estranho que às vezes eu me pego sentindo assim, coisas pequenas e que me trazem um prazer que eu não tinha sentido antes. Uma consciência daquele momento. Eu dei uma boa noite para minha mãe outro dia, que nem durante a pandemia, quando assim, era um milagre, todo mundo cair e tal. Um negócio que eu acho que deve ser o mais parecido possível na vida, a ponto de eu assustar. Falei, gente, que isso? Frequente, sabe? E cada dia mais frequente, tal, com as minhas filhas, com outras. A minha relação com as minhas filhas. Eu não sei se tem mais mãe aqui, eu imagino que tenha, né? Quando a gente vai olhando pra gente, a gente tem a sensação de que talvez sobre menos tempo que o outro, né? E aí, surpresa. Mentira, é o oposto. Eu comecei a ter mais tempo. Eu faço mais coisas para mim. Tem tanto assim minha rotina, eu tenho mais tempo, eu percebo mais o tempo. Assim, eu ainda tenho algumas coisas que não sedimentou assim, 100% com as respostas. E a sensação de que abriu espaço. Eu acho que a primeira, eu trouxe um tanto de pergunta. E a segunda, assim, foi encerramento de ciclo e mais espaço. De repente abriu um tanto de espaço, e aí, como cada um preenche, é o que eu falo que é único, né? As minhas escolhas são só minhas, mas eu tenho mais espaço na minha vida hoje, assim. E às vezes eu até assusto, porque é muito isso. Cara, olha, tem isso. Então a primeira eu acho que foi mais desafiante. A segunda eu já tô curtindo mais, sabe? Eu tô mais tranquila. Ainda assim é disruptivo, mas tá tão gostoso, eu tô tão mais viva, tão. A sensação é que assim, você vai pro foco da sua vida, sabe? O mundo continua ali, aí você. Eu tenho mais foco, assim, eu tô mais nítida. Acho que é isso, eu tô mais nítida, pra mim. Eu acho que acho que eu vou fazer o post do seu antes e depois com as fotos para todo mundo ficar assim. Não pode ser a mesma pessoa. Como é que é É, mesmo? Assim, o que que ela fez, né? Ela investiu muito dinheiro, muita coisa, não, ela claro, mergulhou ali sem botou um. isso. É. Então, você sabe que você vai falando isso tudo, e é óbvio que eu me vejo também, eu posso contar essas histórias todas, e só que é, é suspeito eu mesma ficar contando sobre a minha transformação, apesar que quem já me acompanha há mais tempo também viu isso acontecendo aqui, né? Fora, dentro. Como está dentro, a gente vê fora. Fora. E isso não tem dúvidas com relação a isso. Agora, algumas pessoas me perguntam da minha trajetória, eu sempre comecei nas linhas de abordagens sistêmicas, terapias sistêmicas, e aí algumas pessoas me perguntam por que que eu abandonei essa abordagem. E eu costumo explicar que eu não abandonei essa abordagem. É como se eu trabalhasse num diâmetro de, sei lá, 100 metros, e aí eu expandi através da constelação, da psicologia positiva, das terapias do trauma, eu fui expandir para alguns quilômetros de diâmetro, e aí, de repente, eu cheguei nas ecossistemias e eu dei um outro salto de expansão, que não é que exclui o resto, mas é que é muito mais rico. Então, enquanto antes as pessoas às vezes tendem, né, Valquírio, que eu vejo em você, vejo em tantas outras pessoas aqui também que já passaram pelo processo, muita gente busca ajuda, né, busca consciência,
confiando muito mais na ferramenta do que em si mesmo. E eu não sei se você percebe isso, mas para mim a grandíssima diferença das reconstrutivas, para mim foi uma pecinha assim, desse tamanico que conectou tudo ao mesmo tempo, onde a gente passa a confiar mais na gente mesmo. E a ferramenta está a serviço da minha própria confiança. E não, eu não estou depositando na ferramenta o resultado que eu quero alcançar. Então eu bebo de uma fonte de energia que ela é inesgotável. Então eu vou além dessas estruturas sólidas de comportamento humano que todo mundo tem igual, do medo, da trava, do ter que ter garantia do resultado, né? Eu simplesmente aprendo a caminhar. Esse processo aí que você falou, gente, que lindo foi isso. Eu quero mais da vida e agora eu sei que eu tenho mais da vida. E você sabe porque estava tudo ali disponível sempre, né? Só que faltava você. É, essa é a minha sensação, assim, cara, já estava tudo ali. E eu tenho exemplos pequenos, né? A gente não fica menos protagonista. Eu acho que em alguns momentos a gente tem que ficar buscando fora um tanto de ajuda, um tanto de água, um tanto de coisa. E a sensação é que eu fiquei mais protagonista. Eu continuo com medo. A vida continua existindo. Eu continuei tendo vários desafios. Eu fui demitida. Lembra, né? Eu lembro de eu sentada na sua frente, numa tranquilidade, que eu falo, cara, da onde que isso veio? Né? Eu falei, gente, se eu não confiar na minha experiência, em tudo que eu fiz até agora, o que que vai dar? Que eu só percebi esse negócio, né? E eu já sabia que eu queria entrar num processo de separação, teve luto. A vida, em momento nenhum, parou de existir. Ela não estagnou para ficar brilhando e dançando. Muito pelo contrário, ela me trouxe mais desafios muito consistentes, desafios pesados e difíceis. Mas foi tão tranquilo passar por eles e com as minhas escolhas. Eu quero, eu não quero, não é porque fulano falou, não é porque veio. Eu queria experimentar as coisas, eu queria dar o próximo passo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento. É como se eu tivesse achado, eu coloquei isso ontem, porque eu fico vendo de onde que as coisas, as informações vão chegando. Se você estiver esperto, você faz a captação delas, né? É como se eu tivesse tempos e passos diferentes agora. Eu estou atenta a eles. Ah, tem É, desafio? Tem. Estou ali. Sou eu. Deixa eu ver como que eu quero fazer. A responsabilidade é minha e eu consigo. Se o computador travou, eu vou dar aqui. Você me deu. Eu não falo em público, gente. Quem me conhece sabe que eu não falo. É a primeira vez que eu estou aqui. E se fosse algo, talvez eu não tivesse uma pessoa. Qualquer. Sim, quero. Deixa eu ver como é que vai ser. Eu tenho menos taquicardia. Ela ainda existe. Mas eu falo menos. Bom, vem cá. Eu dou uma taquicardia. É muito engraçado. É assim que a coisa acontece. Se você não estiver atento, você nem percebe. Você fala, é, é. Juliana estava colocando aqui que caiu uma ficha aí enquanto a gente estava falando. Conta pra gente que ficha que caiu, tá? Ó, cuidar de mim, conhece reconstrutiva também, conecta mais profundamente com a nossa essência divina. Pois é. Você sabe que essa coisa do. Eu sempre, quando eu termino o De Frente para o Espelho, eu aviso para todo mundo o seguinte: eu não sei o que vai acontecer com você, mas apertem o cinto de segurança, né? Você já sabe que essa nossa, frase de fechamento. Aí na primeira vez que todo mundo assim, o que ela tá falando? E quando passa o ano, vocês entendem o que eu estava e falando. principalmente com amigas, você tem que ter um ponto e falar assim, menina, que negócio esquisito. A Aline, coitada, sofria tanto comigo, eu nem sei se ela tá vendo, mas ela sofreu a Aline, ai meu Deus, meu cinto, cadê meu cinto? Eu nem sei, eu nem falo, né? É, É depois que a gente passa do susto, né? Porque dá um susto, que a gente acha que gente, eu não tinha entendido. Aí, essa é outra coisa que eu percebi. Eu não tinha entendido por que você fala de frente pro espelho. Eu não tinha de frente pro espelho. É você com você. Eu não tenho medo desse negócio. Não sai um monstro daqui de dentro. Muito pelo contrário, são coisas tão legais, tão bacanas. Você fala, gente, amor.
dentro, tudo embaçado, tudo misturado, aí abre os espaços e é coisa nova, né? E não precisa ter medo, dá frio na barriga, é novo, que é um absurdo. Você fala, cara, eu convivi comigo 42 anos, 43, e eu não sabia disso, né? Como é que eu tô atenta? Minha ficha caiu, que eu fiquei 11 anos sem dançar, a gente me sentiu um zumbi. Eu estava na minha vida, eu não conseguia achar resposta. Eu só pensei assim, onde que eu estava na minha vida? Eu estava lá, a vida estava acontecendo e eu não tenho É. menos tempo hoje, mais responsabilidade. Valquíria, o pessoal tá falando que o áudio tá cortando. Para mim tá cortando um pouquinho. Experimenta falar sem o fone. Você acha que dá ou te atrapalha aí? Vê se melhora. Ai, muito. Melhorou consideravelmente. Fala pra gente se melhorou agora sem o fone, tá? Eu também já desisti de querer usar o fone com as lives, porque realmente parece que o microfone não tá tudo bem. Então, você sabe que isso, o pessoal vai comentar aqui. Você sabe que isso das mudanças que começam a acontecer, que parece que é rápido demais, né? Eu costumo dizer que não é que é rápido demais, é que agora, depois dessa experiência, a gente passa a ficar mais acordada. Isso que você falou da oportunidade, né? Eu vejo a oportunidade, eu não fico esperando, não perco as chances que a vida entrega para mim. Porque eu tô ali, eu tô atenta. Então, é um despertar, assim, é um sair do coma mesmo. Peraí, o que eu tô fazendo aqui no meio desse caminho, É. né? Eu estava há pouco tempo aqui reunida com o pessoal da escola também, e o pessoal, a gente se desgasta muito, o trabalho mais difícil, né? Quando vocês vierem para o workshop de reconstrutivo, a Aline está aqui, ó. Ela deu um oi aqui para você. Quem já participou sabe que a gente trabalha em 2 momentos, 2 dias, né? Sábado agora, inclusive, gente, tem workshop de frente para o espelho só para mulheres, 5, 6 de novembro agora, em Belo Horizonte, ainda dá para se inscrever, as mulheres que quiserem, esse vai ser específico para mulheres, tá? Depois a gente faz misto também, os homens também podem participar mais dos próximos, eu vou liberando a agenda aos pouquinhos. Em fevereiro tem um misto, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo. Então, os homens que tiverem disposição, quiserem ir até Vitória, tem inscrições abertas para esse de Vitória também. Para mulheres, agora, 5, 6 de novembro, nesse final de semana, a gente trabalha 2 dias. O que acontece? O primeiro dia é o dia mais pesado, digamos, porque é onde a gente vai ter que trabalhar com vocês essas estruturas sólidas, onde a gente vai ter que lidar com essa pergunta, mas o que é isso? Do que você está falando? Mas isso quer dizer o quê? Isso vem de onde? Né? Que é o trabalho mental. Não sei se você percebe assim, como é que você vê? Do que você aprendeu, assim? Como é que é para você aquele primeiro... Até hoje. De vez em quando eu pego as minhas anotações, porque elas trazem coisas muito importantes, né? Até porque, para mim, é a base quando eu falo assim, ai meu Deus, quando eu procuro cinto. Porque como é diferente, é novo, a gente toma alguns sustos no caminho. Não quer dizer que o susto é ruim, né? Eu vou dar um exemplo bobo. Show do Metallica, eu acabando de separar, a minha família toda é muito medrosa, são mulheres fortes, com muita coisa, mas com medo do mundo, por isso que elas são tão fortes, né? Tem tanto perigo lá fora que eu preciso ficar forte demais. E aí eu falei, gente, eu de madrugada com a minha filha sozinha na rua, como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu comentei assim, gente, eu não sei se eu vou. Aí a Adri, que trabalha comigo, falou, por que não? Menina, me deu até uma taquicardia, assim, de vergonha, porque eu falei, gente, é sério, por que não? Imediatamente eu lembrei, porque era o meio que eu estava inserido, não tem nada de errado comigo, por estar zumbi nisso aí, né? Mas foi tão nítido, assim, e fui, sem saber como é que eu ia voltar direito. No final eu tinha 3 caronas, tinha uma solução já, mas apareceu 3 caronas, o meu primo, o amigo do meu primo, no final eles estavam brigando para dar carona, eu falei, gente, eu podia não ter vindo. Mas a escrita do que eu escrevi, do que eu anotei, me traz segurança para eu entender alguns pontos que eu acho que são necessários. Porque não tem nada de místico, na verdade, né, Letícia? Assim, você fala assim, nossa, isso é de outro mundo? Não, porque eu acho que a magia ela é do mundo mesmo, ela já está aí pra gente. Mas tem coisas palpáveis também e que traz uma segurança, se a gente consegue resgatar, ele vai falar, tá tudo bem, tá vendo isso aqui? Ó, é isso aqui, aí você fala, ah, tá. E aí você dá mais um passo.
né? Então, para mim foi importante e eu ainda uso. Eu falo assim, né? No por que não? Por que não para mim? Então, eu tenho meu caderninho, ele está na minha cabeceira. Eu não larguei ele, não. Quando eu sinto falta do cinto, eu falo, deixa eu ver aqui. Aí eu dou uma respirada, uma autorregulada e vou para o próximo passo. Isso. Então, eu acho Ótimo. extremamente importante. A Dá Nara pra está na aqui falando, cabeça, né? já quer. Ô, Nara, vamos levar consultivas aí para Goiânia também, ó. Divulga com o pessoal, forma um grupo que a gente vai, tá? É, deixa eu ver, teve mais um comentário aqui. É um pacote que abre em cima da nossa cabeça e dentro dele tem muitas coisas boas e também coisas que não queremos mais e devemos reorganizar. É, Isso foi uma exatamente. coisa importante, tá? Eu fechei muito ciclo, né? Por exemplo, da primeira para a segunda, eu comecei a me questionar se eu de fato queria ou não. Eu fiquei meio confusa, assim, a vida acontecendo e tal. No segundo foi certeza, assim, algumas coisas, inclusive, eu saí de lá, não era negociável mais. Eu falei, cara, nem se eu quiser, eu não consigo mais. Foi de uma claridade, de uma lucidez assustadora, porque era inegociável comigo mesma. Eu falei, gente, eu nunca senti isso. E era tranquilo, não era uma coisa assustadora, ela era só sólida, ela era consistente. Eu ainda assim podia ignorar, mas eu tinha que ser muito boba para fazer isso, né? Assim, eu tinha que ser muito teimosa. Eu falei, gente, deixa eu confiar nisso que está aqui dentro e que não é negociável mais e vamos para o próximo passo. E aí, a vida não deixou de acontecer, não deixou. No meio de todo esse processo do segundo, eu falei, eu tive um luto pesadíssimo e tal, mas eu acho que até para ele eu tive mais recurso, mais claridade interna, mais presença. Eu acho que a palavra é Mais, essa, presença. mais presença. Nossa, mais presença. Exatamente. Essa é a palavra. Mais presença. É, tem duas perguntas dos seres humanos que permeiam a vida inteira, que eu acho que é de onde que nós viemos e para onde que nós vamos, né? Tá o tempo inteiro as pessoas quererem entender o que é esse movimento da vida. E entre essas duas perguntas, o que acontece é um limbo, né? Gasta-se o tempo inteiro tentando explicar de onde que a gente veio, para onde que a gente está indo, qual que é meu propósito, qual que é a minha missão, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido. Enquanto isso, a vida está passando. Enquanto isso, a vida está passando, você está ali em sofrimento, você perde o show que você queria ir, você fica num relacionamento que você não queria estar, você faz um trabalho que não está entregando nada, mas só porque não sabe nem explicar por quê. E tá ali a vida passando entre essas duas perguntas, você não se dá conta de que o que está travando é simplesmente um medo que nasce de um pensamento. Então, olha isso, você contou dessa história tão simples aí com a sua filha, né? E é isso, né? A reconstrutiva, a gente faz confuso, porque é como se pegasse todas as caixinhas que a gente tem de conceitos, né? A gente aprendemos sobre a vida, damos significados às palavras e vamos compartimentando isso em caixinhas. Não é que essas caixinhas elas deixam de existir, elas continuam aí, né? Ninguém se desintegra a partir dessa experiência. Só que as caixinhas mudam de lugar. Então, eu todo dia eu acordava, eu ia naquela caixinha ali do trabalho e eu buscava as informações ali. E aí, um belo dia eu acordo e falo, não, peraí, mas e se trabalho for outra coisa? Onde é que está essa caixinha mesmo? O que eu posso chamar de trabalho agora? E aí você é demitido, você inventa outro emprego, você começa a trabalhar com o que você gosta, você achava que ganhar dinheiro era difícil, de repente você se vê mais próspera, ou você consegue descobrir caminhos para viver independente de A ter gente um fica dia. muito esperta, Letícia. Assim, a gente foi treinado para ter vergonha das coisas, né? A gente falando a gente, mas eu não sei se todo mundo é assim, mas muita mulher e quando você fala assim, não, eu sou isso, ou eu sou esperta, antes eu sentia um incômodo, assim. Então, cara, eu sou expert em algumas coisas. De achar oportunidade, então, e entrar na oportunidade, menina, eu tô quase podendo dar aula, é uma coisa maravilhosa, né? Igual eu comentei. De novo, a vida continua acontecendo, continua com dificuldade. Eu mudei, gente, mudei de emprego, eu mudei de cabelo, eu mudei de roupa, eu mudei não tô casada mais, eu mudei de casa. Em 2 anos, a minha vida deu um looping.
e tá sobrando dinheiro, não, mas eu faço muito mais coisas e coisas legais. Elas surgem. Eu acho que elas já estavam aí, eu não via. Aí, de repente, ela tá no seu narizinho, que você fala, cara, olha isso. E você tem. E outra coisa que para mim foi muito nítida, eu tô mais curiosa, sabe? Eu falei assim, deixa eu ver. Antes eu, ai, tô cansada, não tinha energia interna, né? Hoje eu não descansava. Outro dia eu assim, tudo pronto pro forró, tô de Vale Night, né? A vida é minha. Ai, eu quero ver série e comer chocolate. Nem o vinho eu quero, menina. Que paz poder ver série. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quero fazer? Eu tive uns bizios nisso aí no começo, tá? Porque, né, não tô acostumada, a gente não tá, né? Gente, eu tenho tempo, eu tenho oportunidade. O que eu quero fazer? Eu não conseguia achar a Letícia no começo. Era muito doida, assim, o que eu quero? O que eu gosto? Eu fiquei, assim, me localizando no tempo e no espaço uns 2 meses. Eu pensava assim, calma, calma que você vai achar, calma. E aí, flui, sabe? É muito legal. Também é gostoso. O centro da gente muda, né? Eu falo que dá uma mudada aí. Mas é um processo que vale a pena. Depois que você atravessa o portal, você fala, cara, como é que eu fiquei lá? O que eu estava fazendo naquele negócio ali, distraída? Né? E aí você já faz, bom, vai vir outro portal. Você já não tem tanto medo mais. Aí você vai no outro. E você vai no outro, e quando você vê, você já andou não sei quantos quilômetros. E valeu a pena, e foi gostoso. Tem sido gostoso. Eu vou falar uma frase que eu te falei, porque essa para mim foi o ápice. Eu dirigindo com as meninas e curtindo e tal. Nada demais. E eu pensei, gente, imagina se acontece alguma coisa, eu morro por agora, eu vou dar muito trabalho, porque eu me recuso, porque tá tão gostoso viver. E não era nada, assim, eu tava com as minhas filhas num dia comum, mas estava tão bom. Eu falei, nossa, gente, eu preciso dar um jeito de continuar realmente até lá pelos meus 94 anos, porque eu tenho muito da vida, né? E tem muito que eu não vi, que eu vou experimentar um tanto de coisa que eu não sei. E eu quero isso. Então vai ter portal, mas eu posso escolher ou não atravessar. Eu posso, inclusive, escolher não entrar. Eu posso, inclusive, escolher não fazer. E aí eu faço. Só explicar para o pessoal que você está chamando de portal, senão vão começar a achar que é portal para outra dimensão e etc. Né? Eu estava até introduzindo um pouco isso sobre a luta que é quando a gente vai experimentar algo novo, como a Valquíria está aqui hoje numa live pela primeira vez, ou levando a filha no show pela primeira vez, ou vai passar por separação, ou vai mudar de casa, ou vai mudar de cidade, etc. Tal. A luta não é com o que vai vir, não é com uma carona que você vai encontrar ou deixar de encontrar. A luta não é com a casa nova, com a vizinhança. A luta é em deixar o antigo. Mesmo quando o antigo é uma merda. Fala da vida do bosteiro, gente. E o pessoal fica implicando comigo, porque ultimamente eu tenho feito live, tem vindo uns mosquitinhos me rodeando. Eu tenho que parar de falar do bosteiro, porque tá, sabe? Hoje eu estou em paz. Eu já estou avisando de refúgio aqui no Rio. Quando nós, nessas estruturas sólidas de comportamento humano, ficamos muito tempo ali no coma, adormecida, sem fazer escolha, isso que a Valquíria está falando, de não saber o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não sei o que eu quero. Passei tanto tempo só repetindo, só copiando, que agora que eu descobri que eu sou livre, eu entro em pânico, porque eu não sei o que fazer com a liberdade. Então, a luta, ela não é com o que vem, com o que você vai poder escolher. A luta é com esse antigo que você já estava habituada. Porque o corpo, essa macega aqui que a gente mora dentro, não quer a mudança. Ele quer só água, comida, oxigênio, um lugarzinho seguro que nenhum leão venha te comer. Então, juntar, isso que a Valquíria fez, não sei se é essa palavra, mas eu pego a alma, o espírito e junto no corpo e uso o corpo a meu favor. É isso que você passou a fazer, né? Eu não estou mais só acordando e dormindo, não estou no limbo mais, eu estou aqui usufruindo desse negócio maravilhoso que eu tenho, né? Então a gente acorda, faz o café numa boa, tá sorrindo, consegue rir mais, dá um problema aqui, a gente consegue dar uma risada. E o portal que eu falo é o portal do inferno que você está dizendo, né? Quando a gente tem... Misericórdia, mais um. Vambora. Mais um. Esse momento que a Valquíria teve,
aqui, no caso, do, ai meu Deus, não vou de madrugada, minha filha. Esse é o portal do inferno. Às vezes ele vai ser curtinho, né? Às vezes ele vai ser extenso, vai depender do tamanho da mudança que você está se propondo, do tamanho da energia que você está empenhando nisso. Mas esse processo ele vai vir, ele já é esperado, ele faz parte dessa estrutura sólida aí. E a diferença entre quem vai avançar na vida e quem não vai é quão habilitado a gente já é para passar por isso. Então, pensei numa coisa aqui, parece que o tamanho do portal vai ficando menor. Porque à medida que você vai fazendo as coisas a primeira vez, que dá aquele medão, seu corpo trava. O meu travou várias vezes. Tem coisa que eu nem vou contar aqui, mas assim, travei N vezes mesmo. Mas aí você vai dar. Eu fui forró sozinha a primeira vez. Ai, sozinha eu decidi e fui. Vamos. E achando que ia ser péssimo, e foi maravilhoso. Eu fiquei com dor na perna. No dia seguinte eu dancei todas as músicas e tal. E aí, da segunda vez que eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, a minha memória começa a ser de prazer. Então, os portais, eles vão, porque vai ter uma coisa nova, mas parece que eles vão diminuindo o tamanho. Meu primeiro, nossa, eu falo, gente, separa. Ai, meu Deus, numa casa só. E você escuta da sociedade, né? Falei, mãe, vão separar. Você é louca? Essa frase é ótima. Você é louca? Não. Você é minha filha, eu te criei. Tem certeza que você é louca? Não vai ter com aquela certezinha lá dentro, assim, gente, eu sei o que ela tá falando. Ela tá falando da história dela, que ela tá preocupada comigo, né? E para ela talvez eu seja, porque ela faria uma escolha diferente, embora não tenha feito. Mas ela quer tanto me proteger, tadinha. Imagina se eu não estou centrada em mim, eu acredito nisso e fico onde eu estou, mas um tempão, até criar energia de novo. E aí hoje, quando ela fala essas coisas, eu morro de rir. Ela já começa a rir, porque ela começa, eu já olho assim, então já ficou gostoso entre nós duas. Então os portais, eles vão diminuindo, né? A gente vai com mais facilidade, vai ficando cada vez mais gostoso. Se eu for contar tudo que eu fiz e todos os medos, eu entrei em cachoeira que eu nunca tinha entrado, deixei de ficar na margem, eu tô lá dentro. Fui pra uma cachoeira com a minha filha, que eu não sabia o caminho, tinha amiga que pensou, e eu falei, ai, que medo, gente. Porque eu me perder é uma coisa, levar os outros a perder comigo. Vai o povo sem cinto comigo na vida, né? Essa escolha é minha, não é do outro, mas eu fui, agora eu já posso levar outras pessoas, e foi maravilhoso. Eu, a minha filha e o meu genro, que é um fofo, assim. Até nisso, né? A gente tem várias sortes na vida. E para quem tem filho, parece que isso vai pegando nos meninos, sabe? A parte boa da vida. É muito legal. É muito legal. É uma rede que vai acontecendo, assim. Você fala, cara, que negócio estranho, né? Eu tenho medo de cavalo, sou apaixonada com cavalo. Eu tenho medo mesmo, medo real, físico. E eu sou alucinada com cavalo. Se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa eu quero visitar Virgínia em Fortaleza. A segunda é arranjar um jeito um cavalo, nem que seja no quintal da minha casa. Depois eu me viro com o resto. Mas eu tenho pânico. E aí apareceu um treinamento com cavalos. E da primeira vez você não conversa, né? Você tem que fazer o bichinho te seguir. Cara, eu já vou entrar largando, perdendo com 5 gols contra, porque todo mundo que vai não tem medo, eu tenho medo. Como é que você lidera quem você tem medo? Eu entrei fragilizada, né? Eu nem te contei essa. E aí fui. Da primeira vez eu cansei, não consegui desistir, tinha outras pessoas para fazer, e foi tranquilo desistir, porque eu posso ou não atravessar, o meu limite era aquele. E tudo bem, parei, respirei, descansei, cansada, a gente não tem energia para nada. A gente aprende a respirar. Aí surgiu a oportunidade. Quer de novo? Quero. Minha filha, em 5 minutos. Você consegue entender o que é isso? Deu tudo certo. Eu já tinha informação, eu já estava centrada. E mudou foi dentro, com o cavalo. O que mudou dentro? E aí, quando eu fui fazer, foi 5 minutos. E, menina, eu queria dar pulinho. Eu montaria no cavalo ali na hora, se precisasse. Então, assim, foi outra coisa muito recente. Totalmente disruptiva, com medo, fragilizada, liderar alguém que não fala, que tem uma outra linguagem, que vai ter que escolher seguir. Você não tem poder nenhum sobre isso, é uma escolha dele, e o negócio funciona. Aí eu falo, parece que tem mágica, né? Não tem, mas parece que tem. Eu cresci 20 centímetros, eu deixei de ter uns 53 para ter uns 73 nesse de altura, porque eu saí de lá, eu tava flutuando, sabe? Então, essa sensação foi um portal? Foi. Ai, a hora que você atravessa. Aí o próximo eu já não vou ter tanto medo, porque eu vou lembrar desse e falo, gente, dá taquicardia, dá o bichinho. Deus,
É porque tá na hora de eu mudar já, tô encerrando a mudança da casa, eles já estão me expulsando. Já vai pro seu próximo passo também, vai embora. Só segue. É. Pessoal, quem tiver perguntas, pode colocar aqui no comentário, tá? A gente está comentando da, da experiência aqui da Valquíria, estou falando um pouquinho sobre o que é a reconstrutiva, mas talvez vocês tenham dúvidas específicas aqui, pode mandar, tá? Shirley, também vou convidar você para contar sobre a reconstrutiva. Vi que a Shirley está aqui, participou. Aí é ótimo, a gente chama as amigas, porque a gente vai trocando, né? De experiência, de eu sinto, sem cinto. Ah, não mudou, não, mudou. É gostoso, né? É bom ter círculos de mulheres, né? Isso é muito bom. Eu sou feliz demais na vida, porque eu tenho um círculo aí que eu falo, meu, tem mais de um. Mais de Não tem um. mais poderoso do que um encontro de mulheres aí. Vamos Não fazer tem. isso. Então, ó, pessoal, contando, nós estamos aqui falando sobre a dinâmica das reconstrutivas, sobre a experiência da Valquíria. A Valquíria participou, se não me falha a memória, da segunda e da terceira edição, não foi isso? E eu estou fazendo aqui agora a sétima edição em BH, só para mulheres, nesse final de semana, 5 e 6 de novembro. Quem quiser se inscrever, o link está na minha bio, a inscrição lá pelo Simpla, ou pode entrar em contato com a Ana Paula também, que é organizadora, e vocês ainda conseguem participar, tá? Quem vier, venha de coração aberto, venha preparada para se encontrar. Então, vocês vão ter, eu tenho certeza que, entendendo ou não entendendo, né, Valquíria, passa pelo mental, quem passa pela dinâmica vai ter uma experiência diferente aí nos meses que se seguem, nos anos que se seguem, né? Então, não é uma ferramenta linear que vai fazer um milagre na sua vida. A ferramenta ela vai simplesmente colar seus pedaços que estão ali fragmentados, e aí você acorda e você está inteira de novo para seguir e tomar suas decisões, né? Shirley está comentando aqui, a Shirley participou da edição de janeiro desse ano, vários portais, a mentoria reconstrutiva no mesmo ano. A Shirley entrou com Mulheres de Atitude na primeira turma e participou pela primeira vez da reconstrutiva desse ano, tá? Buscadora intensa, Engajada. fazendo um movimento enorme aí. E eu vejo de cá, eu acompanho vocês com muita alegria, com muito orgulho. Então, gente, Valquíria, algo mais que você queira comentar? Você realmente recomenda para as pessoas? Nossa, demais. Acho que não ser atrasado. Para quem você recomenda, para quem você não recomenda? Olha, para quem que eu não recomendo? Quem de fato ainda não quer movimentar muita coisa, porque é como se a vida desse uma chacoalhadinha, sabe? Então, se você ainda não quer lidar com isso, não faz, porque vai se apresentar outras coisas, vai te dar um trabalhinho aí para negar. Quando falando, na segunda, tinha coisa que não era negociável mais comigo. Eu falei, cara, eu estava adiando uma coisa assim há 2 anos. Eu saí da reconstrutiva, eu não precisei chegar em casa. Eu falei, gente, não é negociável mais. Então, assim, eu não tinha escolha em não ver. Minha filha fala, depois que a gente vê, não tem como desver. Mas eu estava segura que eu queria mais da vida, né? Aí eu comecei a achar mais da vida, hoje eu tenho mais. Então, não quer, tá em dúvida? Respira, espera e vai na próxima. Não deixa de ir, não. Mas se você quer agilizar os processos, e não quer dizer que seja fácil, mas é gostoso. É difícil pôr em palavra. Vou falar da minha experiência. Eu queria encurtar caminho, eu encurtei caminho. Eu queria mais da vida, eu entendi que eu tenho mais da vida. Eu sou tipo 8 do Enneagrama, eu adoro mandar nas coisas, ter controle. Eu descobri que eu posso ter menos controle e mais da minha vida. Então, assim, você quer mudar para melhor, mas sendo protagonista, o ritmo continua sendo seu. Quer desembaçar? Quer ter aquela foto bonitona na vida? Né? Que você está desembaçada? Vai desembaçar. E a gente não perde o controle, então não precisa ter medo, não sai nenhum monstro daqui de dentro, muito pelo contrário. Você só não conhecia e a bichinha estava lá dentro, tadinha. Doida para sair, né? Então deixa sair essa versão que é sua. Tem o que te compõe, igual você falou que eu acho muito importante, né? Tem o antes,
né? Igual você falou da constelação, eu continuo gostando, eu continuo validando, mas tem esse catalisador, né? Eu falo que é um catalisador de vida. Então, a gente não perde o controle, a gente raciocina menos, porque é dentro, é no corpo. Eu não sei nem se é no corpo, eu acho que é alguma coisa que não é o corpo, mas reflete no corpo, né? Porque é no que manda no corpo, acho que é isso. A mudança vem no que manda no corpo. E aí você começa a dirigir melhor. Sai, isso a gente dirige melhor. Então você vai chegar mais fácil, vai chegar nos objetivos. Nossa, é tanta coisa que eu vou falar, vou fazer uma lista aqui da minha experiência de por que vale a pena. Só vai. E vê o post, eu vou postar, vou deixar você postar a foto do antes e depois, porque é o reflexo do dentro, né? E para depois, para quem quiser, eu recomendo fazer, eu fiz um caderninho essa semana, não te contei, aliás, tem 3 semanas, tem o pote dos elogios, o pote do bem-estar, eu fiz um caderninho para anotar o que as pessoas falam, né, dos elogios que eu recebo, que eu não fazia isso. Nina, é quase assustador, né? Então, o que sai de dentro é bom. Não posso nem falar que era uma desconhecida, mas ela estava tão dormindo ali que você não interagia com ela, né? Então, você tem uma companhia boa para caminhar, que é você mesmo. Isso, você vira uma boa companhia para você. Eu não sei se eu estava boa companhia para mim, sabe? Hoje eu sou uma boa companhia para mim. É isso. Eu adorei. Adorei sua coragem, sua energia, a transformação que você fez. Eu fico muito feliz de ter acesso a essas ferramentas, de poder levar para mais pessoas, de poder contar com gente assim, para também ajudar a fazer esse trabalho. Então, vai além, e vai além da sua transformação, é isso que você falou. Na medida em que você permite que as suas filhas te vejam fazendo isso, você está colaborando com uma geração inteira, com um monte de gente que você nem vai pegar a conhecer. Porque você já vai incentivar, você já vai colocar nelas essas caixinhas de experimentar, de viver, de sorrir, da gratidão. Isso, nossa, isso não tem preço. Isso não tem preço. Me perguntaram outro dia, de onde você vê essas coisas? Eu falava assim, de onde você bebe da fonte, né? Porque, olha, as minhas fontes são essas e essas e essas. Cada um tem um resultado, mas as fontes que eu bebo e que me alimento e que me hidratam e que me dão energia e vida são essas. Tem funcionado bem, então assim, valeu a pena confiar aí com você. Valeu a pena dar a mãozinha e vamos. Obrigada pela confiança, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Reforçando aqui pela última vez, o link está na bio, mulherada que quiser se aventurar, 5 e 6 de novembro, presencial em Belo Horizonte, as inscrições ainda estão abertas até sexta, tá? Vou trazer Juliana e Shirley, que estiveram aqui, a Aline também, que já fizeram reconstrutiva para contar as experiências que ela marca aqui. E assim que a gente acabar, eu vou colocar a foto, então, que a Valquíria autorizou. Depois você sair texto para terça-feira de vocês, os caras eu vou ficar voltando lá no meu stories para ver se não é a mesma pessoa. É mentira, não é a mesma pessoa. Editor. Então, tá. Obrigada. Obrigada, viu? Todo mundo que está aqui também. Obrigada a todo mundo, né, que dedicou um tempinho gostoso para a gente trocar. Muito obrigada. Primeiro ao vivo, vamos marcar outros, viu? Você tem super talento de falar em público. Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.